Revista Justiça Entrevista. E agora na Rádio Justiça vamos falar sobre a produção de projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, envolvendo essa questão da pandemia. Para falar um pouco desses projetos, principalmente da área penal, eu convidei ele, que é professor de Direito Penal, autor de livros, Leonardo Castro. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Uma alegria estar de volta aqui para mais uma conversa, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, para falar sobre os projetos de lei que estão em andamento referentes a esse período crítico que a gente está vendo e as possíveis mudanças que nós enfrentaremos aí pela frente. Professor, a pesquisa que o senhor fez, o senhor ficou assim até um pouco, vamos dizer assim, espantado com o número de projetos? Sim, bastante, até porque eu lembro que nós conversamos uns dias antes, há alguns dias, e daquele dia que nós conversamos até hoje, houve assim um aumento absurdo, não só projeto de lei, de outros instrumentos normativos, mas houve um salto gigantesco. E só projeto de lei, especificamente, hoje nós temos mais de 1.000. Só projeto de lei, fora as outros instrumentos normativos propostos. Mas temos aí milhares de propostas referentes à Covid. Então, teremos muitas mudanças na nossa legislação durante e após a pandemia. E o que o senhor pode destacar dentro da área que o senhor é especialista, o direito penal? Há propostas dentro desta pandemia querendo modificar alguma coisa do direito penal? Sim, muitas alterações. Primeiro, referente, claro, aos delitos em relação à pandemia especificamente. Então, a violação de medidas sanitárias, existe causa de aumento. Há, inclusive, até que eu faço uma crítica a alguns projetos específicos. Tem um projeto que é uma proposta à alteração da lei dos crimes hediondos para tornar hediondo especificamente o crime contra a administração pública relacionado à Covid, ao coronavírus. E eu acho interessante porque, assim, passada a pandemia, vai ficar lá o dispositivo e eu não vejo razão para mudar uma lei como a lei dos crimes hediondos, mudar inteira a lei por conta de uma doença específica. Claro, a doença é gravíssima, mas por que não faz algo sem mencionar o Covid especificamente? Por que não torna hediondo os crimes contra a administração pública? Ainda coloque crimes contra a administração pública durante momentos de calamidade. Joia, já fica uma coisa mais genérica. A alteração da norma já serve para o futuro, caso a gente venha a sofrer algum outro tipo de problema, não só pandemia, mas de repente algum outro motivo que gere calamidade no país. Mas há alguns projetos de alteração específica em relação à Covid. E daqui a pouco, peço a Deus que isso acabe logo mais, e aí ficaremos com essa sobra na legislação. Enfim, aqui eu faço essa crítica específica em relação a esses projetos. Mas temos aí, em geral, propostas de leis temporárias e excepcionais, lá nos termos do artigo 3º do Código Penal. Temos lá aumento de pena no crime de furto praticado durante a pandemia, temos aumento do roubo, temos lá alguns projetos referentes até a outros delitos, em relação até ao homicídio, crimes contra a vida, contra a saúde, enfim. Mas, em geral, é isso, é tornar mais dura a pena em relação a crimes praticados durante a pandemia. Geralmente, as propostas giram em torno disso. Vamos lá então, professor Leonardo. Além desses pontos iniciais, quais outros projetos que chamou a sua atenção que envolve o direito penal? Outro ponto que chamou muito a minha atenção foi em relação às alterações quanto à violência doméstica contra a mulher. Há alguns projetos a respeito da Lei 11.340 de 2006, dando maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. E nesse ponto eu acho importante que haja esses projetos. Existe até um levantamento recente de que houve um aumento de mais de 30% aqui no Brasil de violência doméstica contra a mulher. Houve um aumento de mais de 30% relacionado a crimes contra a mulher em situação de violência doméstica. Isso só daqueles casos que chegaram
até aquele Disque Denúncia que foi criado lá, o número 180, que trata especificamente sobre violência doméstica contra a mulher. Aí você imagina a cifra negra, imagina o que a gente não fica sabendo. Então, provavelmente o aumento é muito maior. Até comentei contigo há pouco a respeito de que não é um problema só aqui no Brasil. Saiu há alguns dias na revista The Week, uma revista americana, falando que nos Estados Unidos também há registro de o registro de um aumento muito grande do número de violência doméstica contra a mulher. E há muitos projetos nesse sentido, para tentar resguardar mais essas mulheres vítimas de violência doméstica, por conta desses casos que aumentaram muito durante a pandemia. Além das medidas protetivas, o que essas propostas trazem? Geralmente, quase de todos os projetos que eu vi, quase todos tratavam a respeito de medidas protetivas, mas tinha umas outras propostas, por exemplo, o atendimento domiciliar, já que as pessoas não estão podendo sair de casa por conta do confinamento. Então, um dos projetos prevê o atendimento domiciliar para essa mulher vítima de violência doméstica. Então, ela precisa registrar ocorrência, precisa de qualquer coisa, seria feito o atendimento domiciliar, para ela não ter que ir até a delegacia para aí promover, para buscar a efetiva proteção a ela. Esses projetos de proteção à mulher também vêm com a chancela de se valer apenas durante a pandemia ou já seria algo para frente, permanentemente? Não, quase todos os projetos são referentes à pandemia especificamente. E aí eu volto àquela crítica que eu fiz anteriormente. Você alterar a legislação, algo que é trabalhoso, você modificar uma lei, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, vai para a sanção, todo aquele trâmite para uma lei específica para um momento extraordinário. Então, até volto a fazer aquela crítica que eu fiz há pouco. Eu penso que esses projetos eles deveriam pensar a longo prazo. Claro, uma maior proteção agora, mas pensando a longo prazo. Afinal, ainda que acabe a pandemia amanhã, ainda que a Covid desapareça do mundo amanhã, nós ainda vamos viver os efeitos da pandemia durante muito tempo. Então, claro, tem que se manter aí essa proteção, que no caso, como estamos falando da vítima mulher, das mulheres na situação de violência doméstica. Vamos lá, professor. Falamos então de proteção à mulher, falamos sobre os crimes de corrupção aos órgãos públicos. E qual outro assunto, qual outro tema que chamou a sua atenção? Uma coisa interessante, tem 2 projetos de lei para escolher o dia de homenagem às vítimas do Covid. Um parlamentar entende que seria melhor o dia 16, outro 17. Então, até nisso eles se estranham para escolher o dia da homenagem, um 16 e outro 17 de março, perdão, não falei o mês. Mas, enfim, esse é um projeto que, apesar da homenagem ser importante, mas é um projeto que não muda tanto a vida do brasileiro. Mas tem outros que pesam muito. Por exemplo, a extensão do auxílio emergencial até dezembro de 2020. Então, teremos aí 3 parcelas inicialmente. Existe projeto para estender até 2020. Projeto de lei é o projeto 2769, que é estender, mas não é o único. Tem outros projetos também na mesma linha. Todos querem levar até dezembro de 2020 e mantido o valor de R$600, sem redução. Porque foi falado em redução para R$200, sem redução. Seria mantido R$600 até dezembro de 2020. Então tem mais de um projeto de lei a respeito disso. Outra curiosidade que o senhor vem acompanhando é a procura de informações sobre esse auxílio emergencial? Sim, foi curioso, até me chamou a atenção esse projeto. Eu, há alguns dias, dei uma olhada nos tópicos mais procurados no Google e os 10 parâmetros de pesquisa mais procurados no Brasil diziam respeito ao auxílio emergencial, as variantes, como sacar, quem tem direito, até quando. Então, os 10 primeiros resultados mais buscados no Google relacionados ao auxílio emergencial. Então, eu penso que essa prorrogação de todos os projetos que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar, eu penso que em relação ao auxílio emergencial, com base nesses números do Google, né, penso que seja a informação mais relevante que eu vou trazer aqui, que mais tem a gente interessada, e não é de se estranhar, afinal, estamos passando momentos aí de crise bem complicados, então, naturalmente, muitas pessoas estão precisando dessa grana. E aí a gente entende por que de tanta procura e a importância, como vai mudar a vida das pessoas se houver a extensão até dezembro de 2020 relacionado a esse valor do auxílio emergencial.
Professor Leonardo Castro, mais algum item do direito penal que pode ser modificado com essas propostas tamanhas que navegam, ou melhor, tramitam na Câmara dos Deputados? Não, do penal especificamente nós temos as matérias... tem uma interessante, processo penal, que eu quase esqueci aqui. Durante a pandemia, vários presos conseguiram liberdade provisória e a fundamentação se deu com base na pandemia. Existe um projeto de lei proibindo a liberdade provisória nessa situação. Eu penso que não passe um projeto desse, até porque é de constitucionalidade bem duvidosa, mas existe um projeto de lei para proibir a concessão de liberdade provisória com base na pandemia especificamente. Isso aí é uma resposta às solturas que ocorreram agora durante a pandemia, as pessoas foram presas por conta da Covid, né? Por falar nessa soltura, o senhor acredita que depois que passar essa pandemia, teremos a volta desses presos ao sistema prisional ou teremos alguma outra deliberação que torne efetiva essa soltura? Então, para uma nova decretação e quem de repente preso provisório, para uma nova decretação da preventiva, vai ter que surgir algum motivo. Então, eu penso que num momento imediato não vai haver, aliás, não vai haver, eu tenho certeza, o automático retorno. Mas, ainda que fale, de repente, no retorno das pessoas, é algo que não vai acontecer imediatamente. Eu até penso que muitos vão acabar voltando para o sistema prisional, mas não é algo que todo mundo agora volta para o presídio. Vai permanecer bem provável aí todo mundo solto após essa pandemia. A não ser, claro, que surge aí, num caso individual, motivo para retornar lá para a prisão. Professor, e os estudantes de cursinho, quais as principais dúvidas que eles estão nesta época de pandemia de coronavírus? Te perguntam muitas coisas? A maior dúvida é relacionada se um dia vai ter concurso público de novo, né? E é interessante porque os alunos, eles me questionam muito isso. Mas eu vou continuar estudando para quê, né? Vai ter concurso público? Pô, claro que vai, o mundo não acabou, né? A gente ali chegou pertinho, mas não acabou o negócio, a gente vai continuar. Então, embora, até por conta de alterações recentes na legislação, embora a gente vai ter um esfriamento nos editais, mas não vai parar. Tanto que, inclusive, foi publicado agora edital recente, tem previsão de outros editais para 2020, é claro, vai dar uma esfriada, isso aí é natural, até por conta da dificuldade econômica que o país vai viver e por conta das restrições aos concursos públicos, mas não há motivo para parar de estudar, né? Aliás, pelo contrário, eu acho que agora, mais do que nunca, ficou demonstrado o quanto vale a pena seguir no serviço público, porque você vê agora, durante a crise mesmo, o pessoal da iniciativa privada está numa situação dificílima, sem saber o dia de amanhã. E o serviço público, bem ou mal, dá essa garantia. Apesar, claro, de existir o risco aí de atraso dos vencimentos, dos subsídios, em razão de problemas de caixa do governo, mas as pessoas vão manter os seus empregos, vão continuar recebendo, diferente da iniciativa privada, que agora o pessoal está bem preocupado e com razão. Então, eu acho que isso aí, na verdade, é um reforço para ver como vale a pena ir para o serviço público, vale a pena continuar estudando. Então, os concursos não vão acabar, eles vão continuar existindo, vamos continuar estudando que vai dar certo. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre as propostas em tramitação na Câmara dos Deputados, justamente nesta época de pandemia do coronavírus, projetos que querem modificar até o direito penal. Conversamos sobre esses projetos com o professor Leonardo Castro, ele que é professor de Direito Penal, professor de cursinho e também autor de vários livros. Professor, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Obrigado, Sérgio. Obrigado, ouvintes, e até a próxima.